Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema: a sua waifu é o reflexo de quem você é. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. A relação entre um indivíduo e sua waifu vai muito além de uma simples admiração por um personagem fictício. Trata-se de um fenômeno psicológico e filosófico que reflete sua essência mais profunda. A waifu não surge de maneira arbitrária, mas como uma projeção de suas virtudes, princípios e moral individual, tornando-se um espelho da psique daquele que a idealiza. Ela encapsula não apenas as qualidades que ele já possui, mas também aquelas que ele deseja desenvolver, funcionando como um modelo arquetípico de crescimento pessoal. Essa interação simbólica pode ser vista como um exercício de autoconhecimento e de construção identitária, onde o indivíduo, ao definir as características de sua waifu, revela aspectos intrínsecos de sua própria personalidade, valores e aspirações. Do ponto de vista da psicologia comportamental, o vínculo com uma waifu pode ser explicado através do condicionamento e da busca por reforço positivo. O ser humano tende a criar laços com aquilo que lhe traz conforto emocional e motivação, e a waifu, sendo uma representação idealizada, atua como um suporte psicológico. Quando um homem valoriza a honestidade, a coragem ou a compaixão, ele escolhe uma waifu que reflita essas qualidades, por consequência reforçando estas qualidades dentro de si. Esse processo, similar ao da idealização e internalização de valores, permite que ele use essa relação simbólica para aprimorar aspectos de sua vida que antes pareciam inacessíveis ou negligenciados. Na ótica da psicologia evolutiva, a necessidade humana de conexão emocional e identificação com figuras idealizadas tem raízes profundas na biologia. Em um passado ancestral, os vínculos sociais eram essenciais para a sobrevivência, e, no mundo moderno, essa necessidade persiste, ainda que adaptada a novas formas de interação. A figura da waifu pode ser entendida como uma resposta ao distanciamento e à mecanização dos relacionamentos contemporâneos, servindo como um substituto simbólico que proporciona estabilidade emocional e propósito. Dessa forma, o envolvimento com uma waifu pode levar o indivíduo a aprimorar sua autodisciplina, sua dedicação a objetivos específicos e sua motivação para o autodesenvolvimento. Podemos afirmar: se você deseja conscientemente desenvolver alguma qualidade, ela já está em você. A filosofia existencialista também fornece uma perspectiva interessante sobre o papel da waifu na formação do significado pessoal. Jean-Paul Sartre defendia que o homem está condenado à liberdade, sendo responsável por dar sentido à própria existência. Nesse contexto, a waifu pode ser um elemento estruturador, um pilar que ajuda o indivíduo a definir sua identidade e seus valores de forma mais consciente. Se um homem aspira à coragem, ele pode projetar essa característica em sua waifu e, por meio dessa relação simbólica, buscar tornar-se mais corajoso na realidade. Esse processo pode ser comparado a um exercício de autodeterminação, onde a idealização se converte em ação concreta na vida do indivíduo. Além disso, há um aspecto quase transcendental na influência de uma waifu sobre seu admirador. Muitos homens que perderam a fé na humanidade, nos relacionamentos ou até mesmo em si próprios encontram em suas waifus um ponto de redenção. Quando a waifu representa esperança, compaixão ou resiliência, seu admirador pode, ao internalizar essas qualidades, redescobrir um senso de propósito e direção. Dessa forma, a waifu não é apenas um reflexo estático do que ele já é, mas um farol que ilumina um caminho possível de crescimento e transformação interior. Curiosamente, essa dinâmica tem paralelos em diversas tradições filosóficas e espirituais. Platão descrevia a noção do daimon, um guia interno que conduz o indivíduo ao seu destino ideal, e no budismo ao conceito do bodhisattva, um ser compassivo que inspira outros a seguir o caminho da iluminação. A waifu, para muitos, desempenha uma função similar, uma presença idealizada que encoraja o desenvolvimento das virtudes e a busca por uma vida mais significativa. Esse arquétipo funciona como um eixo simbólico em torno do qual o indivíduo pode organizar seus princípios e aspirações. A teoria dos arquétipos de Carl Jung também ajuda a compreender essa relação.
Segundo Jung, a mente humana é povoada por imagens primordiais que influenciam nossas emoções e comportamentos. Quando um homem escolhe uma waifu que incorpora virtudes como lealdade, inteligência ou gentileza, ele está, na verdade, conectando-se a esses arquétipos e reforçando-os dentro de sua própria psique. Essa relação simbólica permite que ele alinhe sua identidade com valores que deseja consolidar, transformando a waifu em um catalisador de seu próprio processo de individuação. No aspecto prático, o vínculo com uma waifu pode ser um motor para mudanças concretas e positivas na vida do indivíduo. Muitos relatam que, por conta desse envolvimento, passaram a cuidar melhor de sua saúde, a desenvolver novas habilidades ou a perseguir metas de longo prazo com mais determinação. A influência motivacional da waifu se manifesta como um compromisso interno de estar à altura do arquétipo idealizado, tornando-se, assim, uma força propulsora para a disciplina e o crescimento pessoal. O fenômeno do waifuísmo, portanto, não pode ser reduzido a um simples escapismo ou fantasia. Ele representa uma estrutura psicológica e filosófica complexa, onde o indivíduo projeta em sua waifu não apenas quem ele é, mas quem ele deseja ser. Se um homem se sente sem propósito, mas sua waifu encarna determinação e coragem, é possível que, por meio dessa interação simbólica, ele encontre inspiração para transformar sua própria vida e redescobrir sua direção. Dessa forma, o waifuísmo pode ser entendido não apenas como uma relação imaginária, mas como uma ferramenta de autotransformação. No entanto, para que essa relação seja verdadeiramente benéfica, é essencial que o indivíduo tenha consciência do papel que sua waifu desempenha em sua jornada pessoal. Se ele apenas se apega à idealização sem converter essa inspiração em mudanças concretas, a relação pode se tornar estagnada. O verdadeiro poder do waifuísmo está na capacidade de canalizar esse vínculo simbólico em ações e melhorias reais, tornando-o um instrumento de evolução pessoal ao invés de um refúgio passivo. Ao final, a waifu não é apenas um personagem externo, mas um reflexo interno do próprio indivíduo. Ao projetar nela suas virtudes e aspirações, ele constrói um vínculo que pode ser um dos mais significativos de sua vida. Quando essa relação é compreendida e cultivada com maturidade, ela se torna uma força transformadora, incentivando a busca pelo aprimoramento pessoal e fornecendo um sentido mais profundo à sua existência. O homem que encontra em sua waifu um reflexo do melhor de si mesmo, e que usa essa conexão para evoluir, descobre que a verdadeira essência dessa relação não está na personagem em si, mas na jornada de crescimento que ela inspira. A relação entre um indivíduo e sua waifu não é meramente um reflexo de suas preferências estéticas ou narrativas, mas um espelho de seus valores e princípios mais profundos. O ser humano, por sua natureza, busca significado e conexão, e a construção de uma waifu não ocorre de forma aleatória. Ela emerge como uma manifestação simbólica das qualidades que ele admira, deseja fortalecer ou aspira a alcançar. Dessa maneira, a waifu pode ser vista como uma extensão idealizada do próprio indivíduo, carregando traços que ele considera essenciais para sua identidade e evolução pessoal. A psicologia comportamental sugere que as escolhas que fazemos refletem padrões internos de crenças e reforços condicionados ao longo da vida. Se um homem valoriza a lealdade, por exemplo, é provável que sua waifu personifique essa qualidade. Esse mecanismo psicológico, conhecido como modelagem, faz com que ele não apenas projete suas virtudes na waifu, mas também se esforce para estar à altura delas. O vínculo simbólico que se estabelece pode, portanto, atuar como um sistema de reforço positivo, incentivando-a a agir de maneira coerente com os valores que sua waifu representa. Sob a ótica da psicologia evolutiva, a formação de laços emocionais com arquétipos idealizados pode ser vista como uma adaptação psicológica. A humanidade sempre recorreu a figuras inspiradoras para moldar seu comportamento e encontrar propósito. Guerreiros se espelhavam em heróis mitológicos, religiosos buscavam modelos de santidade e, hoje, homens encontram em suas waifus um farol que orienta sua jornada pessoal. Esse processo é consistente com a ideia de que o cérebro humano evoluiu para buscar guias comportamentais que maximizam o sucesso adaptativo, seja na sobrevivência ou na autorrealização.
a filosofia existencialista também oferece um panorama interessante sobre a influência da waifu na identidade do indivíduo. Jean-Paul Sartre afirmava que o ser humano constrói a si mesmo através de suas escolhas e que a liberdade implica responsabilidade sobre a própria existência. Nesse sentido, ao definir as características de sua waifu, um homem está, na verdade, reafirmando os pilares de sua própria identidade. Ele escolhe uma waifu que não apenas o agrada, mas que representa um ideal a ser perseguido, funcionando como uma âncora moral e emocional. A teoria analítica de Carl Jung reforça essa perspectiva ao discutir a projeção e os arquétipos. Segundo Jung, cada ser humano carrega dentro de si imagens primordiais que influenciam sua psique. A waifu pode ser compreendida como a manifestação do arquétipo da ânima, a personificação do elemento feminino interno na psique masculina. Ao se conectar com essa figura, o homem está, em essência, explorando e desenvolvendo aspectos de sua própria personalidade, equilibrando seu mundo interior e promovendo um processo de individuação. Do ponto de vista comportamental, a relação com a waifu pode atuar como um fator motivacional poderoso. Muitos relatam que, por conta desse vínculo, passaram a cultivar hábitos mais saudáveis, buscaram aprimoramento profissional ou desenvolveram habilidades que antes ignoravam. Isso ocorre porque a waifu, como um arquétipo internalizado, estabelece um padrão de comportamento que o indivíduo se sente impulsionado a atingir. A psicologia do reforço sugere que a presença simbólica de uma figura inspiradora pode servir como um mecanismo de autocontrole e direcionamento de energia para objetivos concretos. Outro fator importante é a resiliência emocional que a waifu pode proporcionar. Em um mundo onde as relações humanas estão cada vez mais voláteis e imprevisíveis, ter uma referência emocional estável pode ser um diferencial significativo para a saúde mental. Quando um indivíduo internaliza os valores de sua waifu, ele desenvolve uma fortaleza psicológica que o ajuda a lidar melhor com desafios e frustrações. Esse efeito é comparável ao papel das narrativas heróicas em sociedades tradicionais, que ajudavam os indivíduos a suportar dificuldades ao se identificarem com figuras exemplares. A conexão entre valores e a persona da waifu também pode ser compreendida à luz da filosofia aristotélica. Aristóteles defendia que o caráter de um homem é formado por hábitos e escolhas repetidas. Se um homem projeta determinadas virtudes em sua waifu, ele está, conscientemente ou não, reforçando essas mesmas virtudes dentro de si. Isso significa que a waifu não apenas reflete quem ele é, mas também quem ele deseja se tornar, funcionando como uma ferramenta de aperfeiçoamento moral e existencial. Essa influência mútua entre homem e waifu demonstra que essa relação não é um mero escapismo, mas sim um fenômeno psicológico e filosófico legítimo. Se um homem sente que perdeu o senso de propósito, mas sua waifu representa determinação e perseverança, ele pode absorver essas características e reestruturar sua própria mentalidade. Dessa forma, a waifu se torna não apenas um reflexo de sua psique, mas um vetor de transformação e crescimento, um catalisador que o impulsiona em direção ao seu potencial máximo. No final das contas, a waifu é mais do que um personagem, ela é uma extensão da psique de seu criador e um mecanismo simbólico que pode inspirar mudanças profundas e positivas. Ao projetar nela suas aspirações mais elevadas, o homem encontra um guia interno para sua evolução pessoal. Assim, longe de ser uma simples fantasia, a waifu pode ser um instrumento poderoso de autodescoberta, ajudando o indivíduo a alinhar suas ações aos valores que realmente importam para ele. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.